quinta-feira do seu jornal principal está no ar. É momento de conferir os destaques para hoje. Rússia disponível a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Chissano diz que deve haver alguém a convencer Nhongo a aderir ao DDR. Filho mata pai em Manica devido a um prato de comida. Joaquim Chissano disse hoje que o diálogo com Mariano Nhongo deve continuar e seria bom que alguém o convencesse a aderir ao DDR. Quanto ao terrorismo, Chissano enalteceu os contactos que o governo está a encetar. Mariano Nhongo continua escondido em matas ainda desconhecidas da zona centro do país. Supõe-se que Nhongo continua a gozar de apoio de um pequeno grupo da autoproclamada junta militar e que ainda orquestra ataques armados. É por isso que, para que Nhongo se arrependa, continuam a surgir vozes de todos os cantos, incluindo a do antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Deviam se entregar as armas e integrarem-se na sociedade. Isso é melhor. E depois, se for possível, também reconciliarem-se lá no partido deles. Chissano acredita que se houvesse alguém a convencer Nhongo a sair das matas, o líder da junta militar já devia ter se juntado ao DDR. Primeiro é o acesso. Se alguém tem acesso a Mariano Nhongo, foi sempre assim. O problema é o acesso. E então, até se encontrar a melhor pessoa capaz de convencer a ver a razão, portanto, porque há questões várias, há medo, às vezes ele pensa que tem direitos que não tem, portanto, alguém que lhe esclareça, né? Se são direitos, como é que se consegue conquistar esses direitos, né? Portanto, o acesso a ele. Segundo, termos uma pessoa capaz de o convencer. E, portanto, essa é a ginástica que tem que ser feita por todos. Se alguém aparecer aí que possa ir convencer o Nhongo, que eu faça. Eu penso. E sobre o terrorismo, o antigo presidente da República enaltece o empenho do governo. O governo está levando a cabo uma série de iniciativas, incluindo a sua colaboração com parceiros externos para se encontrarem as melhores soluções. Joaquim Chissano falava a jornalistas esta quinta-feira, depois de ter feito uma visita ao gabinete do provedor de justiça em Maputo. Por sua vez, Tomás Salomão defende a necessidade de se promover o emprego aos jovens deslocados do terrorismo. O antigo, neste caso, secretário executivo da SADC, afirma que, neste contexto em que o país atravessa, a união dos moçambicanos é determinante. Em uma entrevista à TV Sucesso, esta quinta-feira, Tomás Salomão, que já foi ministro do Plano e Finanças e que também dirigiu os transportes e comunicações no país, afirmou ser urgente a promoção do emprego aos jovens deslocados do terrorismo. Criarem-se oportunidades de trabalho para os jovens, lá em Cabo Delgado, nas zonas onde se vão reassentando, nas zonas onde vão estabelecendo as suas vidas, nessas zonas seja possível criar-lhes oportunidades de emprego, sejam na agricultura, na pecuária, na construção de infraestruturas e outros, na educação e em outros
em outros domínios. O também antigo diretor executivo da SADC entende ainda que no contexto em que o país atravessa, face ao terrorismo, os moçambicanos devem ser mais unidos. Na frente política e diplomática, continuarmos a fazer mais amigos, continuarmos com a solidariedade nacional interna de moçambicano para moçambicano, em que fazemos do sofrimento dos nossos irmãos em Cabo Delgado nosso sofrimento. Para Tomás Salomão, o que está a acontecer em Cabo Delgado deixa uma enorme lição a todos os moçambicanos. Eu creio que Cabo Delgado dá-nos uma lição muito grande. Em 1992, quando foi do Acordo Geral de Paz, foi-nos dito que nós devíamos desmobilizar, devíamos desmantelar a Força Aérea, as brigadas, etc, etc. Porquê? Porque íamos viver em paz toda a eternidade. A verdade mostra, os tempos mostram que os riscos de segurança estão aí, e no caso de Moçambique, eu penso que esta lição ficou e veio para ficar, e Moçambique seguramente há de, ou está a embarcar, como é evidente, num processo de reconstrução das suas forças armadas, porque cabe a Moçambique, cabe ao país defender-se. Para combater o terrorismo em Cabo Delgado, Tomás Salomão é dos que defende apoio militar externo, entretanto, de forma cautelosa, ou seja, sem risco à soberania nacional. Os Estados-membros da dupla troika da ACDC poderão se pronunciar brevemente em sessão extraordinária sobre o tipo de ajuda a oferecer Moçambique no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Verónica Makemo vai efetuar uma visita a Gaborone, capital de Botsuana, onde fica a sede da SADC. A visita da Ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação, a sede da organização, vai viabilizar a Cimeira Extraordinária do órgão, em que se aguarda que cada Estado-membro se pronuncie em relação ao tipo de ajuda específica a oferecer a Moçambique, segundo deu a conhecer o porta-voz do Ministério esta quinta-feira. A visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros a Gaborone não vai tratar um único assunto específico. Vai tratar, de uma maneira geral, do trabalho que a Presidência está a realizar com o Secretariado da SADC e, sobretudo, a preparação da Cimeira Extraordinária do final deste mês, que, naturalmente, um dos assuntos mais importantes é a questão da segurança na região de Cabo Delgado. Bom, o que devo dizer em relação a isso é que, neste momento, já há uma decisão da dupla troika da SADC, portanto, a troika do órgão para os assuntos políticos, defesa e segurança, e da SADC, que reuniram a 27 de maio, salvo erro, aqui em Maputo, e tomaram a decisão de apoiar totalmente, em todos os aspectos que forem necessários, o Governo da República de Moçambique a fazer face à situação de Cabo Delgado. Por outro lado, o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação diz que aguarda o inquérito da Polícia da República de Moçambique, mais concretamente do Serviço Nacional de Investigação Criminal, para se pronunciar sobre o paradeiro do jornalista ruandês, supostamente extraditado ilegalmente do país. O porta-voz do Ministério garantiu que o referido jornalista ruandês tinha estatuto de refugiado em Moçambique. Também tomamos conhecimento do desaparecimento desse cidadão ruandês e nós, entanto, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, não temos muito a dizer, que é um assunto que está sendo tratado pela Polícia da República de Moçambique, o Serviço de Investigação Criminal, que é a CERNIC, e só com informações, com o resultado do inquérito que a Polícia está a realizar para identificar realmente a localização deste indivíduo, é que podemos talvez nos pronunciar. Neste momento não temos informação
substantiva sobre esta situação. É um assunto que está nas mãos da polícia. Pelas informações que temos é que era um refugiado, né? Tem estatuto de refugiado. Ainda esta quinta-feira, dia em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação partilhou dados sobre a política externa de Moçambique, foi anunciado que o país foi eleito a vice-presidência da mesa da Assembleia das Nações Unidas, fato que pode ajudar a mobilizar mais apoios à candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já a Rússia diz que questões ligadas a estratégias de combate ao terrorismo devem ser tratadas de forma cautelosa para evitar um contra-ataque dos terroristas. O país diz-se igualmente ou mostra-se igualmente disposto a apoiar o país, neste caso nos moldes mais viáveis. Já houve informações que na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, mercenários russos da Wagner Group tiveram alguma participação, mas algo que nunca foi confirmado. O que é confirmado é que o governo russo está disponível a apoiar Moçambique nos moldes que achar viáveis e sem anunciar publicamente. Sabe, primeiro que temas de luta contra terroristas são temas sempre fechados para discussão pública, porque enquanto os terroristas sabem o que os governos pretendem fazer, contrarrestam naturalmente. Por isso, nestes temas delicados se discutem noutros gabinetes e não se publica muito. A Rússia, tradicionalmente, desde muitas décadas atrás, está em bom contacto com as Forças Armadas de Moçambique e seguimos prontos a cooperar naquelas formas que o governo de Moçambique encontra mais propício para isto. O embaixador russo falava na manhã desta quinta-feira no encontro com o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva. Na reunião, o terrorismo não foi a única questão debatida. Os ciclones também dominaram a agenda. Aproveitamos esta oportunidade para transmitir os nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento a toda a solidariedade que temos estado a receber do governo do povo russo, tanto nos desastres naturais que têm estado a fustigar o país, com maior destaque para os ciclones Idai e Kennedy, onde o governo russo fez chegar a Moçambique aviões trazendo apoios que, de certa maneira, aliviaram o sofrimento da população. Perante os ataques terroristas, o país tem estado a receber muita solidariedade do povo e do governo russo, uma solidariedade que tem estado a contaminar naturalmente outras nações no mundo. De lembrar que recentemente o presidente da República, Filipe Nyusi, reiterou a abertura do país para receber apoio internacional. Enquanto isso, o governo da Zambésia exorta aos jovens para não engrossarem as fileiras dos grupos terroristas com pretexto de promessas de emprego. Bio Matos entende que a sensibilização da camada juvenil pode ser uma mais-valia para retrair o envolvimento de jovens em grupos terroristas que, segundo o governador, acabam matando outros irmãos. O terrorismo é um grande mal em todo o mundo, não só em Moçambique, mas em Moçambique é aquilo que estamos a ver. Ceifam vidas, destroem bens e destruturam qualquer uma sociedade. Então é preciso dizer aos jovens com clareza que não se deixem aliciar por palavras bonitas ou por recursos baratos. O governador da Zambésia sublinha que o envolvimento da juventude pode retardar o desenvolvimento. Eu quero aproveitar esta ocasião para aconselhar aos jovens para se distanciarem-se e de que maneira destes males nefastos
que fazem mal à nossa sociedade. O terrorismo em Cabo Delgado já causou a morte de milhares de pessoas, incluindo deslocados. Seguimos com outras notícias. Renamo mostra-se preocupada com a morosidade na integração de antigos oficiais nas forças de defesa e segurança. A integração dos oficiais do braço armado da Renamo faz parte do pacote DDR, que iniciou em 2019. Entre avanços e recuos, o processo continua a registrar atrasos, um fato que preocupa a Perdiz. O processo é irreversível e está a acontecer. As partes que se comprometeram têm honrado de alguma forma. O que nós temos neste momento é a Renamo a reclamar da morosidade do governo no enquadramento dos seus oficiais cujas listas já foram entregues ao governo e às Nações Unidas para a polícia. Este é um processo que está muito atrasado. Já deveria ter acontecido por forma a desanuviar as tensões. Até o momento já foram desmobilizados mais de 2.000 homens, porém o processo DDR debate-se com outro problema. Parte dos desmobilizados ainda não tem suas pensões fixadas. É um número muito pequeno que não precisaríamos de dançar muito. São apenas 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas, nesse momento estamos a falar de apenas 2.000 que já estão disponíveis. A questão da polícia são até aqui 360 e poucos da lista que a Renamo entregou ao governo. Eu acho que já deveria haver sinais de chamamento dessas pessoas para desanuviarmos aquilo que é a tranquilidade real. O chefe nacional de desmobilização dos guerrilheiros da Renamo, Domingos Gundana, entende que o processo de integração dos ex-oficiais da Renamo nas FDS já devia ter terminado, visto que o número de beneficiários é reduzido. Estas pessoas, depois de um ano que recebem o dinheiro de reinserção que é pago pelas Nações Unidas, eles têm que serem fixadas as suas pensões de reforma, que isto já é a parte do governo, não é mais dos parceiros de fora. Então, este também é um outro processo que está atrasado, porque o primeiro grupo saiu em junho de 2020, já completou um ano, significa que essas pessoas a partir daqui já não terão fundo de subsistência. Lembrar que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social dos homens armados da Renamo devia terminar no corrente mês. O académico Gil Aníbal entende que a pena aplicada ao antigo edil da cidade de Maputo, David Simango, está dentro das molduras penais legalmente estabelecidas pelo quadro jurídico moçambicano. David Simango foi condenado a pena de 1 ano e 6 meses de prisão e 15 meses de multa à taxa diária de um salário mínimo, indiciado pelos crimes de aceitação de oferecimento ou promessa e abuso de cargo e função. O académico Gil Aníbal entende que a pena está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação moçambicana e mesmo que a sociedade exigisse mais do que isso, a lei não teria nenhuma manobra para agravar a pena. É acusado de abuso de cargo, abuso de poder. Esse tipo de crimes, naturalmente, não vão para além daquilo que é mais de 2 anos de prisão. Portanto, é pacífico a sentença, para mim, era de esperar que se alcançasse o mínimo possível da pena em relação a este caso. Sobre o desfecho de vários casos de corrupção envolvendo figuras públicas, onde as penas não passam de 18 meses de prisão, convertidos em multa, o académico considera que, apesar de a lei ser clara, há fragilidade do sistema judiciário que se deixa manipular. Portanto, tratando-se de figuras como essas, políticas, como eu disse, a sociedade espera mais em termos de penas fixadas pelos juízes. Só que essas penas não vão de acordo com aquilo que é a expectativa da população.
vai sim ao encontro da legalidade estabelecida. Agora, há esquemas que nós sabemos que são traçados pela parte de quem gera esses processos, pela parte de quem está, digamos assim, envolvido nesses esquemas. É por esta razão que o próprio processo penal ou Código Penal estabelece medidas, diria, coercivas, tratando-se de prisões preventivas, para acautelar que o arguido, enquanto estiver livre, consiga manipular o poder judicial fazendo esses esquemas. Refira-se que David Simango foi acusado no mês de março de 2020 por ter recebido um apartamento em 2013 através de sua esposa como contrapartida da sua intervenção em favorecimento da sociedade Epsilon Investimentos S.A. no processo de construção do edifício 24 de julho. O apartamento tipo 3, apreendido no âmbito do processo, cito no prédio 24 de julho, quinto andar, avaliado em mais de $450 mil, foi declarado perdido a favor do Estado, assim como o valor de 120 mil meticais provenientes das rendas do mesmo. Funcionária do Serviço de Identificação Civil de Chimoio responde a um processo disciplinar por facilitar esquemas de corrupção para emissão de bilhetes de identidade a estrangeiros. Vários são casos em que alguns estrangeiros apresentam bilhetes de identidade mesmo sem cumprir com as normas estabelecidas no país. De acordo com a Ana Paula Semedo, porta-voz da Direção Provincial do Serviço Nacional de Identificação Civil de Manica, estes esquemas ilícitos têm sido combatidos nos últimos meses com a detenção de alguns funcionários. Por vezes têm sido esquemas que até às vezes vêm envolvidos alguns funcionários no esquema, mas muitas das vezes esses esquemas são desmantelados pela polícia, pela CERNIC, que tem feito esse trabalho, e acabamos por esclarecer qualquer tipo de caso que for mal entendido para o nosso caso. Para o combate a esquemas ilícitos de aquisição de bilhetes de identidade e aproximação a serviços à população, o SPIC vai desencadear uma campanha em vários estabelecimentos de ensino. O objetivo central é aproximar primeiro o nosso serviço ao cidadão e, em segundo lugar, estamos a priorizar as escolas por tempo que estivemos parados sem emissão de bilhetes, principalmente para os menores de idade, que ficou muito tempo sem emissão de bilhetes para os menores de idade. E neste momento estamos a dar prioridade às escolas, à emissão de bilhetes, visto que daqui a algum período temos tido um número elevado da procura e queremos começar, a partir do momento, a responder à demanda da procura dos bilhetes. Sobre a funcionária detida há 2 meses indiciada de envolvimento em atos de corrupção para facilitar a tramitação do documento, a TV Sucesso soube que há um processo disciplinar em curso. Já no distrito de Vilanculo, um técnico de administração pública do setor da justiça responde a um processo crime por desvio de mais de 170 mil meticais do erário público. É mais um caso de corrupção que envolve um funcionário público que é despolitado ao Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Corrupção em Inhambane. Um técnico de administração pública do setor da justiça no distrito de Vilanculo tinha montado um esquema ilícito para saquear fundos do erário público. Fato consumado, e o servidor público conseguiu lesar o Estado em mais de 170 mil meticais para o benefício pessoal. O Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Corrupção acaba de remeter o processo ao Tribunal para o julgamento. Este processo foi acusado, fim da instrução, remetido ao Tribunal, onde aguardam ulteriores termos processuais. Pertinente é avançar que no decurso do processo não foram, portanto, recuperados os valores de que o Estado moçambicano ficou prejudicado. Aguarda-se que o mesmo, portanto, possam ser recuperados no decurso
no decurso ou findo a realização do julgamento. Peculato é o tipo de crime que é imputado o técnico de administração pública do setor da justiça no distrito de Vilanculo. O Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Corrupção está expectante no desfecho do caso. É expectável para nós que, para além da condenação, responsabilização dos prevaricadores ou infratores, é expectável que também haja a chamada recuperação dos ativos, que seja devolvido ao patrimônio ou ao Estado moçambicano aquilo que não é devido a este cidadão que acabou enriquecendo, podemos assim dizer, de forma ilícita, porque estamos a falar de 171 mil meticais 702. 171 mil meticais 702 que não pertencem a estes cidadãos, mas pertencem aos cofres do Estado. Portanto, é expectável que este documento, esses valores, sejam devolvidos aos cofres do Estado. Aliás, a recuperação de ativos tem sido um desafio para o Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Corrupção nesta região. Kátia Moussa, porta-voz da instituição, fez saber que, atualmente, existem mais de 12 milhões de meticais de ativos para recuperar. O valor corresponde a 86 processos crime instruídos durante o ano passado. Mais de 200 estabelecimentos comerciais foram encerrados nas zonas sul, centro e norte do país por incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. O processo de encerramento afetou, de acordo com a Inspetora-Geral da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, INAI, as províncias de Maputo, Sofala e Nampula, destacadas como as que mais revelam incumprimento do decreto presidencial no âmbito da pandemia da Covid-19. São províncias que temos maior número de desobediências. A nível de todo o país, no primeiro semestre deste ano, devemos estar por volta de cerca de 250 estabelecimentos com este tipo de comportamento. Aqueles que nós encontramos, porque temos muitos outros que nós não temos conhecimento e que nós ainda não os apanhamos, mas daqueles que já foram encontrados a funcionar de forma clandestina, entre discotecas, salas de dança, restaurantes que funcionam como discotecas, restaurantes que funcionam como bares, locais que acabam organizando eventos sociais privados, andam por volta de 250. A dirigente que se encontra na província de Nampula, onde decorre o 5º Conselho Consultivo deste órgão, deu a conhecer que ainda há agentes econômicos que se mostram renitentes, o que periga a saúde pública sob o risco de contaminarem a Covid-19. Temos deparado, principalmente na área de restauração, temos verificado muitos estabelecimentos que encerram as portas à hora definida por lei. Neste momento estamos com o horário das 21 horas, mas, entretanto, através de outras portas alternativas, continuam a entrar e a sair clientes ou outros que usam uma nova estratégia, que é os clientes que estão lá dentro do estabelecimento, quando estão em locais meio escondidos, que não permite ser visível por fora, estes ficam até de manhã, a hora em que já podem circular, e isto tem-nos preocupado. Não só, também temos verificado que muitos dos utentes que não vão aos estabelecimentos de restauração, temos verificado que fazem festas em suas casas, em suas residências, organizam grandes festas que neste momento, de acordo com o decreto, no seu artigo 16, número 4, continuam interditas a realização de eventos sociais privados, com exceção de casamentos que podem ser realizados para 20 pessoas. Então, continuamos a notar que as pessoas não estão a respeitar no que toca principalmente às festas, aos eventos sociais privados e ao horário em relação ao encerramento da restauração. A Dinacala, a velha, para a TV Sucesso, Leonardo Dimo.
O indicador de clima económico, que mede a confiança dos empresários face à economia nacional, registrou uma recuperação ténue em abril face ao mês anterior, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. O índice subiu de 87,2 para 87,7 pontos. A variação significa uma interrupção da tendência negativa que se verifica há 3 meses consecutivos. Lê-se no último boletim sobre indicadores de confiança e clima econômico, que reflete ainda o impacto da Covid-19 na economia moçambicana. A conjuntura favorável foi influenciada pelas perspectivas de subida de emprego e da procura no mesmo período de referência. Acrescenta, a principal contribuição positiva foi dada pelos ramos econômicos de alojamento, restauração e similares, produção industrial, comércio e transportes. Estes setores suplantaram os de construção e serviços não financeiros, que registaram um recuo face às expectativas registadas no mês anterior. A evolução do indicador de clima econômico surge em linha com a melhoria registada em abril do indicador PMI, calculado pelo Standard Bank Moçambique, que subiu pela primeira vez desde fevereiro de 2020, acima do valor neutro de 50. Moçambique tem um total acumulado de 838 mortes associadas à Covid-19 e 71.145 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 98% recuperados. Maio foi o mês com o mais baixo número de casos e de mortes por Covid-19 em Moçambique, desde o pico de 274 óbitos e mais de 20 mil infecções em fevereiro. Apesar de os números oficiais terem ajudado o país a entrar numa fase de alívio de restrições, as autoridades de saúde têm apelado ao respeito pelas medidas de prevenção face ao receio de uma terceira vaga de infecções já detectada na vizinha África do Sul. De volta às notícias, filho mata pai e oculta o cadáver no distrito de Mussurize, na província de Manica. Em disputa esteve um prato de comida. Uma refeição que poderia garantir vida acabou sendo uma maldição. O filho de 29 anos de idade tirou a vida do seu pai, de 61 anos de idade, no distrito de Mussurize, na província de Manica. O jovem desferiu vários golpes no pai, porque o finado não deu comida quando este regressara de acompanhar uma partida de futebol. Foi por causa de um prato de comida. Por me sentir insatisfeito, desferi vários golpes nele e não resistiu. E porque temia ser preso, decidi esconder o corpo e fugir para a África do Sul. Ahmed Bulacho, porta-voz do Cernic Manica, disse que o indiciado teria se refugiado na África do Sul depois de cometer o homicídio e ocultado o cadáver, que veio a ser descoberto pela população local já em estado de decomposição. Um indivíduo suspeito na prática do tipo legal de crime de homicídio agravado. O mesmo terá, depois de sair do campo de futebol, espancado o seu pai usando instrumentos contundentes e após acabou colocando-se em fuga para a República vizinha África do Sul. Sim, mas pelo trabalho feito pela comunidade, fomos descobrir onde estava o cadáver e já foram feitas as cerimônias fúnebres. O jovem que poderia cuidar do seu pai já na velhice é o mesmo que supostamente tira a vida a quem durante 29 anos lhe cuidou, e o processo crime já está no Ministério Público. Incêndio de grandes proporções destrói mais de 400 barracas no mercado 1º de maio em Tete. Esta é a terceira vez que o mercado pega fogo e os proprietários das barracas acusam o Conselho Autárquico de desleixo.
A indignação surge na sequência do incêndio que deixou em cinza mais de 400 barracas dentro do mercado 1º de maio na cidade de Tete. Curiosamente, o incidente ocorreu 2 horas depois do edil da cidade de Tete ter se reunido com a comissão do mercado para a concertação da recepção da secretária de Estado esta quinta-feira. A incerteza já está a criar grandes debates na urbe. É uma preocupação que deixa todo vendedor preocupado. Quando nós vimos a intervenção dele aparecer, se há uma visita amanhã, a secretária do Estado vem para aqui, depois o mercado pega fogo. Quer dizer, deixa suspeitar. Ele ontem veio fazer visita aqui, quando saiu o mercado ficou, vai pegar fogo. Agora não sabemos se o que está a acontecer, né? Ou ele não tem sorte com o nosso mercado. O presidente do município veio nos visitar ontem, né? Fez muita limpeza. Nós tínhamos uma visita do secretário do Estado. Logo no mesmo dia que ele vem visitar o mercado para averiguar se a situação estava boa lá e pegar fogo. Estamos indignados com isso tudo. Os proprietários que viram as suas barracas em cinza acusam a edilidade de desleixo, porque esta é a 3ª vez que o mesmo mercado pega fogo, causado por suposto curto-circuito. Pela 3ª vez consecutiva, sempre arde esses fios do mercado. Todas as vezes isso costuma pegar fogo. A comissão sabe, o município sabe. Eles vêm, só amarram outro fio, fica assim. É desleixo e não dão valor ao vendedor. Não dão valor. Este mercado é muito grande. Estou a ver que também o nosso presidente também não tem sorte com o nosso mercado. No mandato dele, 2005, aquilo aí ardeu. Sempre pequena coisa é problema de circuito. Um mercado grande que nem esse e que põe muito dinheiro no cofre do município, tinha que haver mais controle. E quando iniciou isso, nem devia ter se alastrado para lá, sei lá, ou foi uma negligência, pode chamar assim. Desesperados, não sabem o certo, quando, onde e como será daqui em diante, razão pela qual rogam a intervenção de quem do direito para solucionar os danos causados. A quem de direito que nos ajudassem, porque não temos como começar o nosso negócio, que é a nossa vida que está aqui em jogo. Nós vivemos na base disso. Não sabemos nós que temos negócio aqui dentro, o que será de nós? A vida da cidade não está fácil para ninguém. Somos jovens batalhadores, queremos crescer um dia na vida. A não roubar coisa de ninguém, estamos a tentar fazer negócio. Para comer aqui onde eu estou, não vou mentir. Levanto minha mão por Deus, não tenho nada. No entanto, face a esta situação, o edil de Tete garante tudo fazer para a reconstrução do mercado no mais rápido possível. Para eles, sempre deixo a minha palavra de esperança. Esperança porque vamos fazer tudo por tudo para que o nosso 1º de maio volte a ser aquele 1º de maio que tínhamos há dias. Então é essa mensagem que eu deixo. Todas as barracas foram incendiadas, todas as propriedades foram incendiadas. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, da cidade de Tete, para TV Sucesso. Automobilistas e peões na cidade da Machixe clamam por semáforos nos principais cruzamentos das avenidas para evitar acidentes de viação. É a chamada capital econômica da província de Inhambane. Aqui o parque automóvel está a crescer de forma exponencial. Outro fator é a Estrada Nacional número 1, onde gravitam muitas viaturas provenientes de várias províncias do país. Em paralelo está também o crescimento demográfico, ou seja, a disputa pela estrada entre peões e os automobilistas está cada vez mais visível na cidade de Machixe. Os automobilistas entendem a instalação de semáforos nos cruzamentos estratégicos como prioridade. Olhando para esta avenida, por exemplo, então é uma avenida, estou a falar de Patrício Lumumba neste caso, então é uma avenida muito movimentada que realmente poderia sim e merecer sim, a colocação do semáforo. Assim como se pode dizer, por exemplo, a outra avenida, que é a Avenida Américo Boa Vida, aquela que vai dar no Mercado Central, tem sido uma avenida que também registra assim, muito movimento dos carros, principalmente a hora do pico, né? Que estamos a falar depois das 15h30, por aí. Cada um só pode ceder o outro. Sim, só usamos a cedência mesmo. É assim como fazemos as coisas.
Não. Fácil porque talvez nos entendemos, mas no caso de encontrar pessoas que não percebem das coisas, querem criar confusão, por aí posso dizer assim, encaramos grandes dificuldades. Se pudessem mesmo, podiam nos ajudar em colocar semáforos. Há de nos facilitar muito. Além dos automobilistas, os peões também alinham na existência de semáforos nas avenidas que registram maior fluxo de viaturas, particularmente às horas de ponta. A ideia é garantir segurança rodoviária e evitar os atropelamentos. Cada um agora já luta em termos de transporte, não por capricho, mas por necessidade. Todos acabam tendo muitos carros e para partilhar estrada, carro, peão, sem alguém regular é um pouco complicado. É extremamente necessário mesmo termos, principalmente nos pontos estratégicos. É importante, sim. Por exemplo, quais são pontos estratégicos que conhece? Temos aquela avenida da 29 de setembro. Temos ali a escola 29 de setembro, temos ali a faculdade. É um ponto estratégico. Temos aquela avenida do Conselho Municipal. Está ali o Conselho Municipal, está lá a BIM, está lá a BCI, também é o assunto. Temos também aquela zona de lá de Dumbanengue, também outro ponto estratégico. Não me esquecendo da zona da ponte. São alguns pontos estratégicos que merecem mesmo uma atenção especial. O primeiro risco seriam atropelamentos, não é? Porque verificamos que os automobilistas não têm aquela tolerância, aquela calma de esperar a sua vez para poder ultrapassar, não é? Respeitando aquilo que é peão. Mesmo com as passadeiras, o que nós verificamos é que muitos automobilistas não respeitam as passadeiras. Portanto, talvez com o semáforo a situação possa vir a melhorar. Instalação de semáforos é um desafio que os automobilistas e peões lançam para as autoridades municipais de Machixe. Sobre o assunto, em contacto telefônico, o porta-voz do Conselho Autárquico de Machixe, Vitorino Chilamba, disse existir um plano a longo prazo. Idosa de 74 anos acusa condutor de abandono após sinistro que lhe quebrou a coluna e os membros inferiores no distrito de Xonguene, na província de Gaza. Carolina Mukambe, residente na cidade de Xaxai, foi colhida de surpresa no mês de maio último por uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros após perder direção na sequência do rebentamento de um pneu. Em consequência do sinistro, a vítima ficou com coluna e perna esquerda quebradas. Depois do acidente, fomos socorridos ao hospital por populares juntamente com o cobrador da viatura sinistrada. Estava inconsciente. Ainda a camada exige que o condutor de semicoletivo lhe dê assistência, visto que toda a responsabilidade recaiu aos filhos e a pessoas de boa vontade. A motorista De lá para cá, o motorista da viatura não assume despesas da minha saúde. Não consigo fazer nada. A perna esquerda e a coluna estão quebradas. Vivo de favores dos meus filhos e vizinhos. Estou numa situação triste. Peço apoio. A vítima encontra-se na fase de recuperação na sua residência no bairro 7 da cidade de Xaxai, com a imagem de Paulo Mongoi, em Mídio da Conceição, província de Gaza. Seguimos com outras notícias. Autoridades distritais de Derna, província de Zambésia, querem eliminar o fecalismo a céu aberto e, para tal, 800 latrinas estão em construção nas comunidades daquele distrito.
Mais de 3.000 famílias das comunidades do distrito de Derre irão beneficiar de latrinas melhoradas num plano levado a cabo pelas autoridades com vista a eliminar o fecalismo a céu aberto. É para melhorar a situação da população para não aderir à lifeca ao ar livre. Então, o governo pensou fazer esse programa para mobilizarmos nas comunidades, em todas as comunidades do nosso distrito, do nosso posto administrativo, para a construção de latrinas, copas e aterros, para evitarmos. Nessa primeira fase estamos apostados em fazer 850 latrinas nas zonas de Gulugundi, nas zonas de Mpoto, nas zonas de Nhanzaza, nas zonas de Majaua, nas zonas de Muirungu, Chilo, Golombe e Maticula. Vamos cobrir, neste momento vamos cobrir 83 mil famílias. Okay. Melhorar o saneamento. Exatamente, isso irá melhorar o saneamento no nosso posto administrativo e nosso distrito do Derre. O fecalismo tem se feito ao ar livre, então essa forma é para nós colmatarmos para de modo a não existência do fecalismo ao ar livre. O chefe do posto administrativo de Derre Sede, Luís Naverua, avança que neste momento as comunidades estão a ser consciencializadas com vista a abandonar o fecalismo a céu aberto. Deixo as recomendações para acatarem e aderirem ao nosso programa para o nosso bem-estar nas comunidades e para todas as famílias do distrito do Derre, do posto administrativo de Derre Sede. As autoridades salientam que a situação agrava-se no tempo chuvoso em que as águas da chuva misturam-se, perigando a saúde das comunidades. 40 mil habitantes da autarquia de Nhamatanda terão água potável nos próximos 15 meses, mercê da construção de um sistema de abastecimento do precioso líquido avaliado em 2 milhões de euros. É neste que é Rio Muda, onde será captada nos próximos 15 meses a água que deverá ser distribuída aos habitantes da autarquia de Nhamatanda. As bombas de captação serão montadas na infraestrutura que será nesse local construída. Nós vamos construir a captação, portanto, que vai ser feita lá embaixo, no Rio Muda. Vamos retirar a água e ela vai ser tratada nestas instalações. E então estão previstos 4 reservatórios de 200 metros cúbicos cada. Nesta fase só vamos construir o primeiro. Lá está, isto é evolutivo, quer dizer que no futuro podem ser construídos ao lado deste reservatórios superiores. Temos uma casa de bombas, guarita, e depois esta adutora vai então entrar a água dentro do depósito apoiado existente de 500 metros cúbicos. Portanto, a ideia do sistema é tentar fazer com que a espinha dorsal seja construída agora, com o dinheiro que temos, que é para depois, no futuro, o que tem que ser ampliado é apenas a rede. Financiado pelo KfW e por dia, as obras comportarão numa primeira fase cerca de 6 km de rede e uma capacidade de armazenamento estimada em 200 metros cúbicos. O valor da obra é de cerca de 2.026.358 euros. A duração da obra será na ordem de 15 meses. O empreiteiro é a Magna e nós, a Consultec, foi o projetista e vai ser o fiscal durante o período da obra, durante estes 15 meses. Para a idilidade, o início das obras significa o começo do fim do sofrimento da população cansada de beber água salubre. Quando nós temos feito furo, sai muita água que é muito salubre. E também outros bairros não sai água devido, porque outros bairros têm um sítio onde tem pedra. E assim, com esse pequeno sistema que nós lançamos pedra ainda hoje, vai minimizar um pouco do que é o sofrimento dos munícipes através desse líquido precioso. Água boa, água canalizada. É água boa, é água canalizada que vamos tirar daqui do Rio Muda para a nossa vida. Estamos a falar de quantos municípios novos que vão passar a ter água? Mais ou menos nós temos 63 mil habitantes, mas essa primeira fase, como acabaram de perceber com o fiscal quando estava a explicar,
Primeira fase, nós vamos abranger 40 mil pessoas. Enquanto isso não acontece, a Edilidade está a prover água à população com base em furos, tendo entregue esta quinta-feira um pequeno sistema no quadro da elevação de Nhamatanda à categoria de vila. As emoções do basquetebol regressam amanhã. E no sábado, o Ferroviário de Maputo mede forças com o Costa do Sol no pavilhão do Desportivo. De janeiro, que arrancou o torneio de nutrição para os clubes da Associação de Basquetebol da cidade de Maputo. As emoções de bola ao cesto estão de volta na capital do país, depois de prolongada paragem originada pelo alastramento da pandemia da Covid-19 no país, que obrigou as autoridades governamentais a suspender as atividades desportivas, incluindo o basquetebol. A competição retorna nesta sexta-feira com a disputa de 4 jogos, com destaque para o Costa do Sol, que vai defrontar o aeroporto no pavilhão da Politécnica. Vai disputar-se o jogo em atraso da 4ª jornada, onde a Politécnica recebe o sempre difícil Machaquén. No sábado, o basquetebol feminino entra em cena com a disputa entre o Ferroviário de Maputo e Machaquén, no reduto do Desportivo de Maputo, pelas 14 horas. A equipa da casa joga com os candidatos ao título, o Costa do Sol, que anda bem reforçado no seu pavilhão do Desportivo. No mesmo sábado, os masculinos também entram em cena com 4 jogos, nomeadamente a UP, que vai medir forças frente ao aeroporto, o Atlético, que vai medir forças contra o Machaquén, a Politécnica vai defrontar Matolinhas e o jogo de cartaz coloca frente a frente o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol no pavilhão do Desportivo pelas 18 horas. Vale recordar que o Ferroviário de Maputo é líder da Série B. No programa Sucesso Sport de ontem, o analista desportivo Jonas Nhaca mostrou-se completamente contra a presença de Ejaita na seleção nacional. O melhor marcador do Moçambola, Ejaita, com 7 golos marcados, manifestou o desejo de jogar pela seleção nacional de futebol. O jogador nigeriano, de 21 anos de idade, mostrou-se feliz com essa possibilidade, sabendo que são poucas as chances de ser convocado pela seleção nigeriana. No programa Sucesso Sport da TV Sucesso, Jonas Nhaca mostrou-se contra a chamada de Ejaita para a seleção nacional. Eu não olharia, não ficaria flagrante em saber que o Ejaita um dia vai vestir a camisola de seleção. Não ficas feliz? Não ficaria, mas o que eu poderia recomendar ao Ejaita é que primeiro ele poderia olhar para outros projetos mais importantes, não é? Na carreira dele. Primeiro, carreira individual, ir demonstrar-se além fronteira que ele, na verdade, é um bom jogador. E depois, a partir daí, se calhar, o país podia pensar melhor se, na verdade, podia nos interessar os serviços dele, porque nós não podemos aqui fugir à razão. O Ejaita não é moçambicano. Há ter que haver esse trabalho que devia ser feito na legalização dele para poder representar. O Evangá, por exemplo. O Evangá também. O Evangá é verdade que da época que ele esteve a representar o Costa do Sol, fez um belíssimo trabalho também, não vamos ter aqui mérito, mas se formos a olhar, é um Evangá que nos 3 cenários só valeu por um. Isto é, esteve em Portugal, quer dizer, no Amora, fez um serviço que, na minha opinião, foi péssimo. Veio ao Costa do Sol, recuperou aquilo que foi o índice competitivo, fez o que fez e conseguiu também ser o melhor marcador de 24 golos no Campeonato Nacional. E depois transferiu-se para o Chipa da África do Sul. Chega lá, é um jogador como qualquer. Eu acho que neste momento o Evangá na África do Sul não deve estar a dar um recado da forma como ele saiu do campeonato moçambicano para o campeonato sul-africano. Jonas Nhaca afirma que os jogadores moçambicanos não vão sentir-se bem com a chamada de um estrangeiro para vestir as cores da seleção nacional. No final do dia, mesmo que a gente nacionalize um jogador nacional, isto pode criar conflitos com os próprios jogadores aqui, porque os estrangeiros, na minha opinião, continuam a dizer que os estrangeiros devem jogar para os clubes nacionais. Mas o que nós temos que nos preocupar
a potenciar os jogadores internos de nacionalidade moçambicana, porque são estes que vão nos dar valia. Quer dizer, não vamos ter conflitos com ninguém com esses jogadores. Não é a primeira vez que um avançado é cotado para a seleção nacional. Evangá, atual jogador do Chipa United, foi sondado pela Federação Moçambicana de Futebol a quando da sua passagem pelo Costa do Sol, onde culminaria com o título de campeão nacional e o prémio de melhor marcador, com 24 golos. Deve sair de casa amanhã. Nós ficamos por aqui, grata pela presença e disponibilidade. Até amanhã.